Estamos aqui na WG Investimentos, nessa sexta-feira, para o fechamento dos mercados e o resumo dessa semana dos mercados financeiros e agropecuários no Brasil e no mundo. Os mercados seguiram aí a semana bastante volátil, mas uma semana de recuperação, com fortes altas. Nós tivemos 2 dias de correções consideráveis, tanto internamente quanto fora. A Ásia se mostrou bastante otimista, com alguns dados caíram na China de produção industrial, exportações e até mesmo com a perspectiva e os números do PIB indiano. Então isso trouxeram algum viés positivo ao longo da semana. Tóquio também mostrou que o crescimento no Japão foi um pouco acima do esperado. Existia uma expectativa de não haver crescimento nenhum, de uma estagnação. Isso veio um crescimento, isso colocou um pouco as bolsas da Ásia fora do viés da Europa. Até na quarta-feira nós tínhamos aí a Europa pesando com alguns dados provenientes do Reino Unido quanto à possibilidade ou dificuldade do Reino Unido em pagar suas dívidas e, portanto, uma possibilidade de diminuição do seu rating, da sua classificação de risco. Isso colocou um pouco de nervosismo ao mercado, mas isso já parece que se contornou, ou pelo menos foi digerido pelo mercado, pois o risco ainda continua, mas o mercado parece que não deu mais atenção nisso ontem, se mostrou mais focado nos ótimos dados que vieram da China e nos números que vêm dos Estados Unidos, que vem mostrando um crescimento lento, conforme o Banco Central americano já havia divulgado na quarta-feira, mas existente e consistente. Então, os Estados Unidos vem mostrando que cresce devagar, mas cresce bem. Os nossos números aqui também se mostraram muito bem. Nós tivemos na quarta-feira a reunião do Banco Central, um aumento na nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, de 0,75. O Banco Central pretende com isso frear ou dar uma esfriada no consumo, fazendo aí então que a economia cresça mais devagar, com o foco sempre em reduzir a inflação. Esse é o foco do Banco Central. Ele já disse essa semana em discurso, o nosso presidente do Banco Central já disse que o foco do Banco Central seria o controle da inflação, que esse seria o primeiro tema a ser discutido, e ele vem fazendo e tomando as atitudes para isso. Nessa madrugada, novamente a Ásia operou bem, depois de números positivos na China, embora a inflação chinesa vem se mostrando, vem ficando na casa de 3,1, uma inflação um pouco preocupante, isso levou o mercado a uma certa tensão de que a China poderia voltar a impor novas restrições ou colocar novas dificuldades de crédito e outros tipos de dificuldades para frear o crescimento e fazer com que o país crescesse mais devagar e essa inflação fosse contornada. Mas, mesmo assim, outros dados, como venda ao consumidor, como produção industrial da China, também se mostraram muito bons, crescimento de praticamente 18%, então passou um pouco por cima aí do mau humor e do pessimismo da inflação. Hoje pela manhã, a venda ao consumidor nos Estados Unidos caíram, então vendas no varejo caíram, isso trouxe um pouco de nervosismo. Agora nós temos hoje ainda um discurso do presidente do Banco Central, do diretor do Banco Central da região da Filadélfia, nos Estados Unidos, pode trazer um pouco de tensão ao mercado, mas de qualquer forma o mercado vem caindo agora, vem ficando um pouco tenso, o dólar voltou a subir hoje, também proveniente das grandes realizações de ontem, de realização das grandes altas de ontem. Então hoje era meio esperado que qualquer dado ruim seria o suficiente para que esses investidores corressem e colocassem seus lucros no bolso. Para as commodities, petróleo volta a cair hoje depois das fortes altas de ontem, impulsionadas pela expectativa de maior crescimento da demanda. O café tem forte alta, como era esperado já. A safra do ano passado foi bastante comprometida por conta de muitas chuvas, mas o mercado ainda não vinha refletindo. Hoje vem refletindo de maneira direta, depois de um dado da Associação Mundial de Produtores de Café, que o consumo vai ser de 10 milhões de sacas maior que a produção. Está levando o café até forte alta, agora subindo até $9 o contrato. O boi, preço do físico vem recuando um pouco, mas tende a subir, uma vez que a oferta de boi deve diminuir, deve estar mais apertada nos próximos meses. Então temos uma expectativa para médio e longo prazo de alta para esse boi. Soja, sem novidade, os Estados Unidos continuam muito bem colocados no plantio de soja, o clima tem ajudado, então não há nenhum fator positivo para a soja, mas a China também não se posicionou contra importações, então nenhuma novidade negativa. Para o milho vem caindo com menor risco de geadas, então a expectativa de geada vem passando e deixando menos tenso aí o mercado de milho. A safrinha então deve se confirmar uma boa safra e nós teremos um novo aumento nos estoques, que já são grandes, por isso a cotação do milho volta a cair.
o cenário continua nesse ponto negativo. Bem, pessoal, desejo a todos um bom final de semana, sempre lembrando que isso se trata apenas de um boletim, de um informativo, não sendo uma recomendação de compra ou de venda de ativos. Até a próxima!